Capítulo 28. Grande encontro. Afinal, chegou o dia esperado, e junto dos meus amigos que me acompanhavam, partimos para a terra. Eu estava bem calmo, sabia como tudo iria proceder e aproveitei para observar a paisagem num rápido percurso entre o Hospital Escola Fabiano de Cristo e a instituição que nos receberia. Era aproximadamente meio-dia quando adentramos o salão. O número de desencarnados superava 4 vezes os habitantes encarnados. Eu vi todas aquelas pessoas que formavam imensa fila indiana já dentro do pátio da instituição. Do lado de fora, sequioso público sem as vestes físicas gritavam desejando a inclusão no recinto. Eu fiquei curioso e perguntei para o mentor o porquê daquela multidão de aparentes aflitos, e ele me respondeu: são companheiros que não preenchem os requisitos legais que estabelecem o devido contato com a Terra. Em outras palavras, não são merecedores de tal auxílio. Durante a existência no planeta que os albergava, não agregaram nada a si mesmos e muito pouco a seus irmãos de caminhada. Se desejam ingresso neste local, é por puro egoísmo. Nada tem a acrescentar aos seus amados do planeta. Não saberiam catalogar o amor e apreço por seus entes queridos e acabariam indisciplinadamente fugindo aos conceitos da caridade impressos numa mensagem psicografada. Talvez consigam escrever através de outros medianeiros, menos afeito à disciplina do amor, granjeados em outros sítios considerados espiritistas, mas que no fundo são especuladores da fé e da mediunidade. Aqui, Gabriel, reúnem-se os associados do crime, os pervertidos do sexo, os descontrolados da maledicência, os sequiosos do tóxicos, os idólatras das paixões inferiores. Por maior que seja o nosso desejo de assisti-los, por ora não lograremos os resultados esperados pela boa conduta. Não os veja como flagelados, mas sim como autores de seus próprios males internos. Por enquanto, apenas podemos orar por eles, porque em sua intimidade somente concentram um interesse por si mesmo. Fiquei espantado com tais observações, mas a bagunça me convencia do que tinha acabado de ouvir. Qualquer um que deseje contato seguro e honesto com os entes queridos saberá manter-se em sintonia com o bem. O orgulho e a vaidade não encontram eco no coração de um médium educado no Evangelho do Senhor. A fila de encarnados se formava rente à porta de entrada do salão, e outra similar era formada pelos desencarnados passivos, ou seja, aqueles que poderiam entrar em contato com seus familiares através da psicografia. Estes mantinham-se calmos, alguns chorosos, mas todos sabiam se portar com dignidade cristã. No interior do salão de palestras, formavam-se o grupo dos trabalhadores encarnados, que dialogavam fraternalmente sobre temas alusivos à doutrina espírita. Nós nos assentamos ao lado e esperamos a nossa vez. Mentores iam e vinham cumprindo suas tarefas, e um deles dirigiu-se a nós falando: sejam bem-vindos à nossa casa, que Jesus nos abençoe. Estamos felizes por recebê-los, sintam-se amados. Acredito que todos já estão devidamente informados quanto às tarefas a serem realizadas. Portanto, guardemo-nos na fé sincera e saibamos esperar com paciência. Conosco hoje estará o Grupo Amor, que após a prece inicial, sairá nas rodovias da região para ajudar os motoristas que necessitam de auxílio, cuidando assim para que a imprudência no trânsito não ceife mais vidas. Senti que ali imperava o amor e me entreguei a ele. A dirigente das tarefas físicas iniciou os trabalhos e em poucos minutos o salão estava cheio. De longe percebi a presença amorosa de meus pais. Tive o ímpeto de abraçá-los, mas me lembrei das advertências recebidas em nosso plano quanto à ansiedade e decidi permanecer por ali mesmo. Dimas também os avistou e me falou: são seus pais, que bom que vieram. Vamos até lá? Acredito que queira abraçá-los. Mas é permitido? Falei receoso. Gabriel, falou o amigo respondendo: o amor jamais deve ser repreendido. A verdade é que entre vocês existem laços muito fortes e é natural que deseje abraçá-los. Faça isso com equilíbrio. O que prejudica as relações é o excesso que foge à racionalidade. Pode ir, eu o acompanharei.
Fui bem depressa ao encontro de meus genitores e os abracei com imenso amor. Apesar de estarmos em planos diferentes, pude sim sentir vibrações seguras de afetos tão puros. A felicidade explodia em mim. Fiquei ao lado deles por cerca de 15 minutos, enquanto explanações eram feitas pela dirigente da casa. Depois, minha mãe entrou na fila para fazer a ficha que informa os dados do desencarnado. Quando ela foi falar com a médium, o mentor amigo me autorizou a segui-la, e eu fui. Entramos em uma saleta. Minha mãe, segurando o pranto, se esforçava para falar. A médium perguntava sobre mim. Mamãe respondia a tudo, pois a mensagem era tudo o que ela queria. A médium não me via, mas podia me sentir. A pedido do Dimas, toquei sua fronte e ela relembrou o diálogo que tivemos dias antes, durante o desdobramento dela. Senti que tudo iria dar certo. Minha mãe também. Depois, ela saiu. Outros pais passaram para falar com a médium. Meu pai também havia feito uma ficha da vovó Maria Sônia, na esperança de receber uma mensagem, ou seja, algum recado deste plano onde eu estou agora. Contou para ela a sua real intenção. Minha avó estava certa de que eu mandaria uma mensagem e lhe disse para ficar calmo, pois havia grande possibilidade de que eu escrevesse, o que o deixou muito feliz. Às 16 horas pontualmente, a médium começou a sessão psicográfica no salão, diante de todos que ali estavam. Alguns amigos lograram o resultado desejado. Quando chegou a minha vez, aproximei-me dela e, sentando-me ao seu lado, coloquei a mão sobre a dela. Senti que os meus pensamentos eram absorvidos por ela, e tudo o que eu pensava ela transmitia para o papel. Então, lembrei da carta que já havia escrito previamente, e a transferimos para o papel, conforme havíamos estudado. Durante a transmissão, senti que ela conseguia captar tudo que eu sentia e pensava, como se nossos mundos emotivos trocassem de lugar. Também pude ver suas problemáticas e sonhos, dores e vitórias. Naqueles instantes, éramos um só, embora mantivesse a consciência desperta. Energias fecundas atravessavam nossos corpos a gelar-me por dentro. Ao final da comunicação, senti que minhas energias estavam desgastadas, mas eu estava muito feliz, à semelhança do atleta que vence a maratona. Logo após, a sessão se encerrou e ela leu todas as mensagens recebidas. Os pais choravam muito durante a leitura. Quando leu meu nome, vi meus pais se levantarem e se direcionarem para a frente do salão, buscando a tão esperada mensagem. Nesse instante, Dimas me pediu equilíbrio, afinal estávamos ali para socorrer através do amor e não cabia nenhum ato de descontrole. Eu fiquei calmo, abracei-os mais uma vez, vi que estavam satisfeitos e ali mesmo me despedi deles, conforme a orientação do mentor amigo. Em casa, pude rever tudo o que havia acontecido durante a sessão em minha tela mental e tinha muito a agradecer a Deus. Muitos irmãos não valorizam a psicografia como se deve, buscam nela apenas respostas que possam satisfazer o egoísmo e a vaidade. Mas eu sabia que meus pais ali estavam em nome do amor e da saudade, da fé e do raciocínio lógico. Durante a volta para a colônia, Dimas me disse: "Meu amigo, esta foi sua primeira mensagem, mas não se preocupe, pois você escreverá muito mais. Sua missão está apenas começando. Creia que Deus tem para nós planos bem maiores do que a simples transmissão de uma carta. O amor divino sempre sabe o que é melhor para nós. Confia e segue. Cada passo em direção ao bem nos aproxima da verdade universal. Confiemos, isso é apenas o começo." Hoje compreendo melhor o que ele desejava dizer naquela tarde de domingo. Capítulo 29. Alegria e consciência. Fiquei muito feliz quando escrevi a primeira carta aos meus pais. A alegria deles me contagiou. Eu sabia que poderíamos estar em contato. Muitas pessoas haviam dito a eles que eu demoraria muito mais para lhes escrever, se é que eu conseguiria. A incredulidade das pessoas cria enorme barreira contrária à fé, que possibilita novos caminhos para a evolução da alma. Como diz nosso mentor, a alma trafega entre os milhares de anos de sua existência, buscando aqui e acolá reservas de aprendizado que a eleve para a racionalidade. Acreditar que a comunicação com os desencarnados é inviável é o mesmo que dizer que a eletricidade não existe só porque não a vemos.
O homem encarnado não pode acreditar que é o único que existe, apagando para sempre os que deixaram o corpo de contornos físicos. A vida pode ser concebida em toda parte, até mesmo onde os olhos humanos não podem ver. Uma experiência na Terra é muito mais que um simples período do berço ao túmulo. É uma aquisição de amor que se agrega ao próprio ser. Quem somos nós se não seres eternamente em evolução? Para os egoístas desavisados, é muito mais fácil aceitar o nada após a morte física. Assim não tem nenhum vínculo moral com aqueles dos quais eles próprios assumiram os bens e os espaços. As circunstâncias que o materialismo cria para os homens os deixam mais distanciados da fé no futuro. Isso é um perigo quando se trata da evolução moral e intelectual, pois quem não espera nada para o futuro também não se preparará de forma adequada para as outras empreitadas até então ignoradas. Soubemos por meio de nossos estudos da história de uma mãe que recebeu várias mensagens do filho desencarnado, mas suas crenças quanto à vida após a morte eram muito limitadas, fazendo com que ela não o identificasse como o filho amado. Mas ele continuou na expectativa de acordá-la para a verdade, mandando recados para ela, até que um dia ela o proibiu de escrever, considerando não ser ele o autor das cartas. Ele ficou muito triste e recebeu auxílio imediato. Amigos queridos o informaram que ela seria amparada em suas necessidades, mas o que ele sentiu foi muito doloroso. Muitos preferem o nada. O medo da dor cria conceitos bem próprios. A insegurança ante os segredos de Deus gera obstáculos à fé. Mas o que seria de nós se tivéssemos deixado de existir quando deixamos o corpo denso? Por isso, estou aqui escrevendo, para deixar bem claro que existe vida além da morte e que habitamos um mundo civilizado, uma sociedade muito mais organizada do que a da Terra. Meus pais são testemunhas disso, porque me conhecem e sabem com certeza que sou eu mesmo quem está escrevendo essas linhas. O médium não teria condições de saber algo sobre mim, pois não nos conhecíamos antes da desencarnação, e as minhas ideias são bem próprias. O ser humano precisa parar de pôr obstáculos entre ele e a vida que se estende fora da matéria. Enganam-se os que continuam fortalecendo o materialismo com as crenças dogmáticas que atribuem a Deus um papel solitário e inacessível, vingador e insensível. Isso já era, continuam a fazer o que faziam há mais de 2000 anos. Adoram imagens e esquecem o que elas deveriam representar. Suplicam auxílio à base de trocas irracionais, externam a palavra em rogativas insensatas e se esquecem de que o coração em seu silêncio pode muito mais. Estão sempre na mídia dos homens, mas solitários na fé raciocinada. Buscam a verdade que lhes são impostas e ignoram as realidades do Evangelho do Senhor. Conquistam espaços no globo e perdem forças na alma que se esvazia. Aqui, somos compelidos a uma condição de mente aberta. Muitos irmãos por aqui se demoram a aceitar a própria realidade imortal. Não foram educados por princípios que lhe garantam anseios para o futuro da alma. Interrompendo minhas divagações, alguém bateu à porta. Era Dimas, o benfeitor amigo. "Olá, Gabriel", disse o amigo. "Como vai? Estou indo à terra. Quer ir também?" "Claro", respondi. "Tenho muito a aprender. Mas o que faremos?" "Vou visitar alguns amigos que me requisitaram a presença." Em pouco mais de 15 minutos, lá estávamos nós diante de um leito, um hospital onde um jovem permanecia inerte. Ao lado, uma senhora orava em silêncio, pedindo ao alto socorro ao neto doente. O quarto humilde abrigava também outros doentes, mas o que visitávamos era o mais grave, e não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas Dimas me socorreu. "Nosso irmão é vítima de AIDS e se encontra em estado terminal. Está aqui há 3 meses. A única pessoa que o visita é sua avó Helena. Desde cedo, ele foi um menino rebelde, possuía vontades bem próprias. Seus pais não o suportaram e ele veio morar com a avó. Hoje tem 26 anos. Há 4 anos adquiriu a síndrome. Sua avó ficou sabendo há pouco. Até então, acreditava se tratar de moléstia curável. Seu desespero é grande diante da morte iminente. Apliquemos sobre ela passes restauradores. Ela não merece tamanha dor. E o pior, Gabriel, é que ele nem está por aqui. Enquanto seu corpo dorme entre os sedativos, ele trafega pela sombra que os comparsas lhe oferecem.
Não abandonou os vícios do sexo e sacia-se com eles. Não há muito o que fazer por ele. Por agora, ajudemos a senhora acalmando-lhe o coração ferido profundamente pela dor. Dimas elevou as mãos sobre a cabeça e o tórax da senhora e orou em silêncio. De suas mãos, vi luzes se formarem e penetrarem o corpo da companheira. Em segundos, sua aparência mudou e ela já sentia um reconforto íntimo. Não podia prever de quem viria, mas sabia que não tinha sido abandonada pelo alto. Sua fé era tal que, mesmo não nos enxergando, ela agradeceu o auxílio recebido. Dali partimos em busca do jovem e o encontramos em uma região bastante triste, formada por casebres bem rústicos, e dentro de um deles nós o vimos exercendo a luxúria, enlaçado a outra jovem que eu não saberia dizer se estava desdobrada ou desencarnada. Entretinham-se nos devaneios do sexo desordenado, onde os sentimentos nobres do amor não apreciam de imediato. Ele não percebeu a nossa presença, então saímos e do lado de fora, Dimas nos tornou visíveis, chamando pelo nome. Márcio! Márcio, precisamos falar com você, a pedido de sua avó Helena. Estou ocupado, bradou interpelado. É importante, amigo, falou o benfeitor. Logo, vi sair à porta, enrolado em um lençol, seminu, um rapaz de pele clara, olhos fundos, face emagrecida e dotado de mau humor, dizendo: Se vieram me buscar, pode esquecer. Eu estou bem e não quero sair daqui. Agradeça a minha avó pelo esforço, mas ela sabe que gosta de ficar por aqui. Sabe de sua condição? Falou o amigo. Do que está falando? Perguntou o infeliz. Do seu estado de saúde orgânica, ou se esqueceu da doença? Estamos aqui para lhe ajudar. Não se preocupem, respondeu. Ela não pode me fazer nada. Estou ótimo. As pessoas falam demais. Desde que contraiu o vírus, nada mudou. Continuo firme. Fez um gesto obsceno, como a se referia à sexualidade. Sim, meu irmão, falou Dimas, tentando despertá-lo. Viemos até aqui justamente para dizer-lhe que as coisas não são bem assim. Talvez prefira ignorar seu estado de saúde, mas não pode negar que é um espírito e que seu corpo ainda vive lá no hospital. Lembra disso? Não quero falar sobre isso, afirmou com ar de superioridade, querendo desviar a conversa. Sei que você prefere ignorar, mas chegará o dia em que irá despertar e talvez seja tarde. Se quiser, ainda pode procurar ajuda. Pelo menos poderá receber auxílio em uma colônia após a morte física, que se evidenciará em breves dias. Márcio começou a chorar. A jovem que estava com ele saiu pelos fundos, deixando-o junto de nós. Ao se sentir só, começou a se lastimar. Dimas continuou a esclarecê-lo até que o convenceu a voltar para o corpo. Quando tudo estava resolvido, perguntei ao companheiro: o que seria dele caso não tivesse aceitado ajuda? Continuaria ali onde estava, respondeu com boa vontade, até que um dia pudesse despertar, sabe-se lá em que grau de sofrimento. Os prazeres da carne podem enganar até mesmo as almas mais avisadas. O desejo sem controle entorpece a consciência. Nosso irmão não era mau, mas se entregou ao que chamamos de jogo das sensações, valorizando mais o físico do que o espiritual. Se não fosse a intercessão de sua avó, com certeza permaneceria por ali mesmo. Os estudos sobre o sexo, ou seja, sobre o respeito que se deve ao sexo, ainda são ignorados. A grande força que o sexo exerce sobre o espírito é para educá-lo de dentro para fora, e não para arrastá-lo para o mal de si mesmo. Há muito que se estudar neste capítulo, e muitos são os estudos já realizados neste sentido. Cabe ao homem buscá-lo e aperfeiçoar. A lição era bem clara para mim. Apesar de nunca ter refletido assim sobre o assunto, a lição me esclareceu muito, ajudando-me a aceitar que, nestes novos caminhos, tudo era possível, mas dentro de uma disciplina necessária. Aliás, é o que falta na Terra, ou seja, em nós. Voltamos para casa, onde tais reflexões me acompanharam, enchendo-me as ideias de luz. Daí a alguns dias, Dimas me contou que Márcio tinha desencarnado e teria sido socorrido em uma colônia onde seu avô, esposo de Dona Helena, o aguardava com amor. Fiquei feliz por ele. Quando desejamos, podemos ver a alegria real em toda parte. E cada vez mais tenho encontrado por aqui lições que me fazem crescer um pouco mais a cada dia.
e ao retratá-las no papel, sinto que outros também se beneficiarão. Aqui buscamos a consciência, a razão, a verdade. Nisso consiste a felicidade. Capítulo 30. O que recebo de meus pais. Tudo que tenho aprendido nestes meus novos caminhos tem me feito muito bem. Desencarnar não é apenas deixar o corpo, mas também recomeçar e, literalmente, eu estou recomeçando. Tenho tido pensamentos novos que me parecem conhecidos. Vejo que o pensamento no bem me atrai muito. Tenho paixão por esta coisa de servir, de estar entre os mais necessitados. É uma sensação agradável para mim. É algo que me atrai. Tudo que se refere a compromissos em torno da caridade me causa interesse. Eu sei que não sou e nem fui nenhuma Madre Teresa de Calcutá, mas essa vontade de servir é para mim alimento e eu me renovo com tais forças. Quando vou à Terra acompanhar algum amigo espiritual em tarefa consoladora, sinto-me feliz e útil. E se há algo que me deixa ainda mais feliz, é saber que aqueles que eu tanto amo também se esmeram no bem. Vejo aqui muitos jovens recém-chegados, caminhando entre muitas dores, mas a que mais dói é saber que seus afetos deixaram de progredir, pararam de caminhar em função da desencarnação inesperada. Para eles é a pior dor. Para mim está sendo bem diferente, pois conto com o auxílio de meus pais, que me enviam grande estímulo da terra. Jamais me senti só. Eu tinha medo antes de desencarnar, medo de ficar longe daqueles que eu tanto amo. Segundo Dimas, o Evangelho de Jesus, está escrito que seu coração está onde estão os teus tesouros. Não tenho dúvida de que o Gui, meu irmão, e eu somos os tesouros de nossos pais, e os corações deles continuam a me acalentar, mesmo eu estando aqui, do outro lado da vida. Estou relatando isso porque, a convite do nosso instrutor e amigo Dimas, fomos à crosta a atender à solicitação de um de nossos amigos que recentemente chegou aqui. João é um jovem recém-desencarnado de 18 anos, que chegou aqui atendendo a programação que incluía um acidente automobilístico que o retiraria do corpo físico. Ele, ao que podemos entender, é um espírito bastante evoluído. Tanto é que pediu à direção da instituição auxílio para seus entes queridos que permaneciam na Terra e foi atendido de prontidão. Apesar de seu adiantamento espiritual, não se sentia em condições emocionais de auxiliar os seus. Precisava de um tempo para restabelecer as próprias ideias. E lá fomos nós, buscar a intimidade do lar de João. Encontramos uma casa grande, toda cercada por varandas nas extremidades, um jardim bem arquitetado e uma tristeza abundante. De longe era possível observar os miasmas enegrecidos, formando grande nuvem nebulosa, nascida na angústia e nos pensamentos pessimistas. Ao entrar, o ar parecia rarefeito, como se nos faltasse. Nesta hora, recorri ao benfeitor que me esclareceu. Isso que você vê, Gabriel, falou Dimas, são energias formadas pelo pensamento imaturo. Não negamos a presença da dor num lar que foi vitimado pela ausência de um de seus componentes, mas entendemos que esta dor deve ser uma educadora da razão e um molde para o sentimento se equilibrar, libertando-se do egoísmo. Nenhum de nós tem autoridade para definir o tamanho da dor ou a força que cada um carrega dentro de si. Por isso estamos aqui, para juntos socorrermos estes corações falidos na fé. Veja, Gabriel, que essas forças não influenciam somente os homens, mas também afetam o ambiente em todo o seu contexto. Até mesmo o ar se torna sujo com as toxinas da falta de aceitação. Veja estas flores, falou, apontando com o dedo um ramalhete de flores que se dependuravam no galho onde nasceram. Estão murchas, e nem é por falta de água. Elas também sentem essas forças a queimar-lhes a superfície. A mente humana, mesmo as mais toscas, possui capacidade singular na geração de forças psíquicas e, conforme o sentimento que está por trás delas, pode ferir muito mais do que se imagina. Dentro da casa, a mãe chorosa se estendia no leito, como a esperar que a morte a levasse. Virava-se de um lado para o outro, sem conseguir conciliar o sono. Em torno dela víamos caixas de sedativos que, na verdade, não surtiam efeito, pois nenhuma química pode sanar a dor de um coração revoltado ou infeliz. Sob a ação das mãos do benfeitor, ela adormeceu e em um segundo estava desdobrada entre nós.
Levantou-se e buscou a porta, sem sequer nos observar. Semi-louca, foi para a rua e, perambulando, desejava rever o filho desencarnado. O quadro era muito triste. Nós a acompanhamos. Eu então perguntei: por que ela está agindo assim, sem nos notar? Cada um só enxerga o que quer, falou o mentor. No momento, ela busca o filho ausente. Nada para ela é mais importante do que tê-lo de volta. Veja que ela está indo para o local onde a desencarnação aconteceu, na expectativa de resgatá-lo. Não seria mais crível, interrompi, que ela fosse ao cemitério, onde seu corpo agora se desintegra? Perguntei. Não, Gabriel, respondeu-me. Ela não aceita a ideia de que ele esteja por lá. Ela o quer vivo. Toda vez que se desdobra, ela vem para cá. Nisso, já estávamos à beira de uma rodovia, onde tudo aconteceu, por ela acreditar que, se estivesse por perto, nada disso teria acontecido. Veja, Gabriel, ela busca entre as ferragens do carro a presença de algo que prove para ela que seu filho está vivo no corpo. Não se dá conta de que está desdobrada e nem de que aquelas imagens são de sua cabeça, pois 2 meses já se passaram e o carro retorcido já não se encontra por ali. Vamos chamar-lhe a atenção e interromper esse monoideísmo. Monoideísmo, estado de alma em todo organismo psíquico que se acha dominado por uma ideia central. Dimas chamou-a pelo nome. Ela parou, conseguiu vê-lo e disse: "Que você quer aqui? Não vê que estou ocupada? Procuro por meu filho. Sei que deve estar por aqui em algum lugar. Se não estar preso no carro, certamente deve ter sido lançado para fora. Preciso encontrá-lo. Ele pode estar com muita dor. Tenho de ser rápida, pois tudo acabou de acontecer. Veja que a polícia ainda nem foi avisada. Se quer me ajudar, por favor, acione o resgate. Ele pode precisar. Não se preocupe com o carro, depois a gente compra outro." "Calma, minha irmã. Estou aqui sim para ajudá-la, mas preciso que me escute com paciência." Nisso, ela interrompeu dizendo: "Não tenho tempo agora. Não vê que falo sério? Não posso perder tempo." E saiu andando como se enxergasse a ferragem do carro, que não consegui ver. O amigo tentou novamente: "Minha irmã, somos o resgate. Seu filho já foi socorrido por nós. Ele não está por aqui. Sugiro que venha conosco. Podemos também ajudá-la. Desejamos levá-la para casa." Aquela mulher arregalou os olhos e gritou alto, como se nada mais importasse: "Vá embora! Eu vou ficar aqui até encontrá-lo. Vocês não entendem a dor de uma mãe. Vocês são máquinas. Querem deixar meu filho morrer. Eu não vou embora. Saia daqui. Eu não os chamei." Ela continuou bradando e dizendo palavras ofensivas. Nosso mentor baixou a cabeça e orou com fé viva. Percebi então que uma intensa luz prateada varreu como um relâmpago todo aquele cenário criado por ela através do seu desejo de ideoplastia. Contamos ali com a ajuda de inúmeros outros irmãos que também oravam. Vi então que a senhora fez um silêncio, como a despertar sem rumo, e Dimas nos falou: "É melhor socorrê-la, pois irá desmaiar. Nós extraímos dela todas as fontes fictícias que a mantinham presa à desencarnação do filho. Ela não suportará por muito tempo e cairá. Vamos levá-la para casa e acompanhá-la pelo período que for necessário. É provável que ela ainda demore a aceitar, mesmo com o nosso fraternal auxílio. Não vamos violentar sua consciência. As palavras, mesmo com boas intenções, quando fora de hora, causam também danos bem grandes. De nada adianta querer provar a ela algo que ela ainda não está pronta para aceitar. No futuro, quando recobrar a própria razão, nós a inscreveremos na escola de nossa casa para que aprenda a comportar-se como espírito eterno." Vi ali a ação fraterna. Meu coração palpitava. Voltamos para casa e eu fiz uma última pergunta ao amigo: "Como lidar com tais casos sem ferir ainda mais os envolvidos?" "Com paciência", respondeu o amigo. "Somente com muita paciência. O tempo tudo resolve com suas 2 mãos laboriosas chamadas amor e dor. Com elas, sempre estaremos aprendendo. Ninguém se estagna para sempre. Com o passar dos dias, ela assumirá a postura mais adequada à recepção das energias do passe. E isso fará entender o que lhe acontece nos dias atuais. Tenhamos calma ao ajudá-la. Não podemos curá-la de imediato. A ferida está aberta em seu coração. Mas ao menos devemos estancar o sangue que verte incessantemente. Ela superará." Em casa, fiquei pensando em meus pais, na sua dor, e cheguei à conclusão de que são meus heróis. Transformaram suas dores próprias em auxílio para os outros, buscaram na caridade o refúgio consolador e recebem forças para seguir adiante. Compreendo não ser fácil,
mas agindo assim, eles conseguem me educar também aqui. Seus exemplos atingem muitos outros pais, arrancando-os do lamaçal da inconformação exagerada. Penso que se todos os pais se levantassem para a caridade, muitas colônias como a nossa, que auxiliam jovens desencarnados, lucrariam muito no que se refere ao tempo de recuperação de seus tutelados. Na maioria das vezes, os pais dão muito mais trabalho do que os filhos. Não estou aqui querendo dizer que seja fácil separar-se de um filho, mas quero afirmar que a educação espírita pode ajudar na solução da dor compulsiva. A chuva começa a cair aqui, na minha nova morada. É tão bela quanto na terra e nos dá muitas alegrias, ajudando tudo a voltar a crescer, depois do período de inverno que também se estende aqui. E ao som da bateria das gotas sobre o telhado, eu adormeci. Capítulo 31. A eternidade a nossos pés. A celeridade dos dias sobrepunha a minha capacidade de contá-los. Quando Dimas me informou que, naquele dia, eu estava fazendo aniversário, meu primeiro ano naquela dimensão abençoada. Eu não tinha a menor ideia do tempo transcorrido, mas fiquei pensando em tudo que eu tinha passado naquele período. Desde que passei pela provação do acidente, o coma, a desencarnação e a chegada à colônia Fabiano de Cristo. Muita coisa tinha acontecido. Eu já não era mais o mesmo. Meus conhecimentos haviam se multiplicado e a visão das coisas da terra tinha se dilatado. Percebendo meu silêncio, o amigo me falou: seus pais pediram para que fosse rezada uma missa por você. Será no sábado. Você deseja ir à capela? Claro que sim, falei depressa. Se é um gosto deles, comparecerei. Você me leva? Não sei se vou me comportar adequadamente. Vou com você, respondeu o mentor. Mas quero que saiba que não estamos indo lá atraídos pelos rituais ou parâmetros. Nossa busca é pela energia da prece sincera. O desejo de seus genitores vai além das formas engessadas. Eles também buscam lá o consolo e o amor, mas lembre-se de que não poderão lhe ver. Para que não se frustre, é viável manter-se sereno diante das lembranças que buscarão sua mente e seu coração. Fique tranquilo, afirmei. O sábado chegou e lá estávamos nós na porta da igreja, onde tantas vezes eu fui com a família. Vi pessoas conhecidas chegarem e sentarem-se na frente. Meus pais chegaram cedo. Minha mãe trazia consigo uma caixa com mensagens e fotos minhas. Aliás, a mensagem tinha sido escrita por mim mesmo antes de desencarnar. Ela também levou uma que eu tinha escrito através da psicografia. No dia anterior, o médium havia se encarregado de entregar-lhes. Eles estavam ansiosos, não sabiam se estavam fazendo certo, pois tinham adotado a doutrina espírita como filosofia, mas tinham de dar uma satisfação à sociedade. Mandaram expor minha foto em 2 outdoors da cidade, em homenagem pelo tempo que convivemos juntos, o que me deixou muito emocionado, mas eu só vi depois. A igreja foi se enchendo fisicamente e eu, então vi meu amigo, o médium que transmite minhas cartas à terra, ali chegar para cumprimentar meus pais. Lá no fundo ele olhou para procurá-los e não os achou. Então fui ao seu encontro e mostrei onde meus pais estavam sentados. Eu sabia que ele poderia me ver e isso me deu muita segurança. Também sabia que a confiança que meus genitores depositam nele teria reconforto a eles naquela noite. Vi também ali outros espíritos repletos de chagas pedindo ajuda. Outros, como eu, vinham satisfazer as exigências do coração. Convidados pelo mentor amigo, fomos socorrer os mais aflitos, principalmente aqueles que no desespero tentavam chacoalhar os encarnados, seus parentes, para chamar a atenção. O quadro era aterrorizador. A igreja estava lotada desses enfermos da alma ou da moral. Dimas e eu estendemos as mãos e oramos a Deus em favor daqueles enfermos. Logo percebi que mais tarefeiros de nossa casa ali compareciam, a pedido do benfeitor. E aqueles irmãos enfermos eram socorridos um a um. O ambiente se transformava numa enfermaria. Eu tinha até esquecido de que estava ali para a missa do meu primeiro ano de morte. Quando o sacerdote começou a preleção e em seguida os rituais, eu me mantive ligado à prece a Jesus. Minha mãe chorava comovida. Eu fiquei entre meu pai e ela e os abracei com amor. Mas quando ouvi o sacerdote dizer que estava orando pela alma do irmão Gabriel José Delgado Martins, falecido há 1 ano, me deu um nó na garganta. Como um falecido, se eu estava ali cheio de vida.
Considerei aquela frase um tanto forte para o momento e percebi o quanto as religiões tradicionais estão distantes das realidades pós-desencarnação. Dimas veio ao meu encontro e me disse: não se entregue às ideias conservadoras. Ele não age por astúcia providencial, mas sim por perdoável ignorância. Seus seguidores ainda não estão prontos para pensar de outra forma, a qual nós já conquistamos aqui. Lembre-se de que você mesmo, há um ano, pensava de modo semelhante a eles. Um dia despertarão assim como nós. Eleve seus pensamentos ao Criador e, ao invés de assumir postura vitimada, recolha-se na força da oração e doe todo o seu amor, tanto para os sofredores como para ele próprio. Não busque aqui, como a maioria, apenas receber. Haja por amor incondicional e participe do socorro a seus irmãos infelizes. Doe suas energias. Seja portador da fé raciocinada. Ao ouvir o amigo, passei a ver tudo aquilo por outro ângulo. Já não me sentia mais o beneficiário da prece alheia, mas sim o gerador dela. Vi que minha mãe, nesta hora, chorava como se percebesse o que eu sentia naquela inenarrável oportunidade. No final da cerimônia, vi meus amigos antigos da escola abraçarem os meus pais. Homenagens eram feitas para mim, tanto ali como na universidade em que estudava antes de desencarnar. As vibrações do amor sempre nos alcançam a alma sensível. Vovó Odete orava com sua fé. Meus tios, primos, meu irmão, meu avô paterno, meus amigos, todos ali representavam a amizade verdadeira. Aproximei-me do médium a fim de influenciá-lo com meus sentimentos, mas Dimas me interrompeu. Gabriel, disse com bondade, não faça do médium um instrumento seu. Aqui ele também é seu amigo e não tem condições de traduzir-lhe os pensamentos de forma integral. Por maior que seja a sua vontade de servir e auxiliar seus familiares, deve respeitá-lo, pois a faculdade mediúnica não foi criada para satisfazer a nossa vontade, mas sim para socorrer as almas sofredoras do corpo e fora dele. O espírito que se apossa em demasia das faculdades psíquicas do medianeiro torna-se mais fascinador do que parceiro. Reflita também que, se você agir dessa forma, o está expondo de tal modo que os seus amados vão ver seu reflexo nas expressões dele, afastando a verdade e a verdadeira caridade. Tenha calma. O mentor, sempre com palavras oportunas, me dava grandes lições que me fortaleciam. O respeito é algo que vamos desenvolvendo conforme entendemos a verdade. Tudo aquilo era luz para mim. Após a missa, o medianeiro, a pedido de meus pais, foi para a casa deles, assim como meus tios e minha avó. Também fomos para lá, e ali ficamos por cerca de 1 hora. Depois, retornamos à colônia onde tarefas importantes nos aguardavam. Eu me sentia grato a Deus por tudo que vivi naquela noite. A vida não se interrompe por aqui, mas pode ser pouco aproveitada se não soubermos converter o tempo em ajuda aos outros. Agradeci muito ao Pai Celestial por toda aquela alegria de servir, a meus pais pela força que me dirigiam e me auxiliava, a meus amigos pela certeza com que me inspiravam amor e fé. Estou tão vivo quanto antes, e o amor é tão grande em mim quanto antes. O que dói na desencarnação não é a separação, mas sim a ignorância com que a tratamos, sem querer entender que a vida é eterna.